Fala aí, pessoal, mais um Vale a Pena Investir começando. Hoje vai ser bom pra caramba, porque eu tenho uma notícia maravilhosa pra dar. Eu tava ansioso, né, em meio de tanta notícia ruim, infelizmente, que a gente tá vendo no noticiário. Quando aparece uma notícia boa, uma oportunidade legal, a gente fica até mais animado de fazer o vídeo, de passar a informação pra frente, né? Mas antes de começar, queria mandar um beijo e um abraço para toda a equipe que trabalha na produção de conteúdo da Rico. A gente está fazendo home office nas suas dificuldades, mensagem para lá, mensagem para cá, ligação aqui, ligação ali. A gente está fazendo o máximo que a gente consegue para conseguir levar conteúdo para vocês que realmente faz sentido, de qualidade, né? Senão eu não estaria aqui sentado para falar com vocês, né? Então um beijo para todos vocês que trabalham com a gente aqui no conteúdo, porque a gente está realmente tentando fazer o nosso melhor. E como todo Vale a Pena Investir, eu prometi para vocês que eu ia fazer um videozinho com uma caneca diferente. Olha só essa caneca que eu trouxe, meu amigo. Deixa eu tomar um gole, peraí. Homenagem à minha cachorra, Luma, da mesma raça aqui, ó, maravilhosa. Minha canequinha estilo pro episódio de hoje. E o tema de hoje, galera, vai ser o seguinte. Rufa o tamborzinho aí pra mim, bugar. Os fundos prediletos reabriram. O Grammy, o Oscar dos fundos. Os fundos lindos que você sempre teve vontade de investir, ou já ouviu falar, ou já viu. Ou se você não viu, também vai ficar sabendo agora que são excelentes fundos que eu, Lucas Collazo, como analista, admiro, acho excelentes produtos, excelentes opções de investimento. Claro, dentro de cada perfil, né? Isso a gente vai falar depois. Mas são fundos que estavam fechados para captação e reabriram, né? E antes deixa eu explicar um pouquinho sobre isso que eu acho importante. O fundo, igual uma indústria, tem uma capacidade de produção, né? Então a indústria lá tem, pelo número de máquinas e de funcionários, ele consegue produzir uma quantidade X de produtos, né? O fundo é a mesma coisa. Ele tem a sua equipe, né? Isso é um limitante para que ele possa ter uma quantidade X de dinheiro embaixo dele, né? Mas também os mercados que eles atuam. Então, dependendo do mercado que ele atua, do tipo de investimento que ele faz, esses investimentos têm mais ou menos liquidez, né? Ou seja, você consegue ter uma facilidade de movimentar recursos maior ou menor. Né? E aí, para proteger a capacidade desse fundo continuar sendo um bom fundo, continuar gerando resultado, eles acabam fechando para captação, para que ele não tenha mais do que ele deveria e ele comece a ter dificuldade para fazer a gestão. Então eles fecham para captação, mas como a gente teve um cenário agora de abertura de grandes oportunidades no mercado, né? Muita coisa ficou barata no mercado, esses fundos estão reabrindo para captação para aproveitar essas oportunidades de mercado que estão aparecendo muito bem, né? Então eu vou começar a falar aqui sobre essa listinha de fundos do Grammy que estão reabrindo para captação. Eu vou separar eles porque são só multimercados e fundos de ação, né? Então eu vou começar falando sobre os multimercados, depois eu vou falar sobre os fundos de ação e eu vou falar sobre cada um deles, por que eles são bons fundos e por que é uma boa oportunidade de você investir neles, tá? Bom, vamos começar pelos fundos multimercado. O primeiro deles é o Bahia Maraú, tá? O Bahia Maraú é da gestora Bahia Asset, tá? É uma das maiores gestoras do Brasil, uma gestora bem grande, e aí é uma das primeiras vantagens, né? Quando a gestora ela é muito grande, ela pensa que nem uma empresa maior, ela tem maior capacidade também de fazer contratações, de ter uma infraestrutura mais robusta, né? Então quando a gestora é grande, isso pode ser um diferencial porque ela pode ter um time mais bem preparado, né? Ter uma equipe maior, né? Ter infraestrutura mais robusta, o que isso, obviamente, no longo prazo tende a ser interessante. Aqui a gente gosta de escolher gestoras que a gente acredita que vão ser vencedoras para os próximos 10, 15 anos, né? Então você vai investir nelas e vai literalmente acompanhar a capacidade de gestão desses fundos, desses gestores no longo prazo. O Bahia Maraú, ele é um fundo multimercado
tá? Obviamente, como qualquer fundo multimercado, ele tem um foco até que macro, né? Ou seja, ele olha para juros, moedas, inflação, mas ele também tem, além dos seus investimentos em bolsa por índice, que é o que esses fundos costumam fazer, ele também tem uma parcela que fica alocada nos fundos da Bahia de ações, que escolhe realmente os papéis que vai investir. Eles têm um time de commodity também que atua, daí esse fundo pode ter a capacidade de investir em ouro, investir em outros ativos desse tipo, então ele tem uma liberdade de gestão bem legal dentro da carteira. É um fundo excelente, tem uma ótima estrutura, uma equipe bem grande que a Bahia tem trabalhando aí dentro desse fundo, e é uma ótima oportunidade para você que quer ter um retorno mais atraente do que eventualmente uma renda fixa, né? Ele é um investimento que tem mais oscilação, é um pouco mais agressivo, não é um investimento dentro dos multimercados que a gente considera ser moderado, mas olhando para um horizonte mínimo ali de 3 a 5 anos, é uma excelente oportunidade, é um dos nomes aí top of mind hoje de gestora, a Bahia Asset, pela estrutura. Eles são referência também em gestão de risco, eles investem bastante em gestão de risco, então estava até conversando com os gestores esses dias e eles contaram que eles têm um sistema lá que antes do trader do fundo lançar a ordem para comprar um ativo, para, enfim, fazer a negociação, todas as ordens elas são analisadas antes de serem lançadas, então é uma gestão de risco bem legal, que eles investem bastante, são referência no Brasil nisso. Então é um fundo que a gente gosta bastante, é uma grande oportunidade, principalmente olhando para médio e longo prazo. O segundo fundo dos multimercados é um fundo que eu já tenho falado aqui para vocês há um tempo, tá? Giant Zarathustra. Ele é um fundo da gestora Giant Steps, é uma gestora que é especializada em fundos quantitativos, então é uma gestora quantitativa. Tá? O que é uma gestão quantitativa? Tem as pessoas, a equipe trabalhando na gestão do fundo, mas principalmente focadas em análise de dados, né? Então cientistas de dados, em montar bancos de dados extensos com dados de 50, 100 anos, né, sobre os mais diversos índices, ativos, enfim, eles montam bancos de dados bem extensos, eles fazem um investimento forte em desenvolvimento, né, em tecnologia para desenvolver literalmente algoritmos, né, os robôs, para operacionalizarem não só no Brasil como no mundo as operações. Então você tira o humano ali da tomada de decisão final de comprar ou vender. Isso, a ideia disso tudo é você tirar a influência sentimental da tomada de decisão. E é um fundo que o humano, ele tem a gestão humana, mas focada nessas duas partes, e na hora de ter a criatividade de entender, bolsa tem uma correlação, se comporta parecido com, por exemplo, inflação. Então a inflação está para cima, subiu, então a bolsa vai subir, etc. Ele testa essa estrutura para ver se realmente faz sentido, e aí se faz toda a operação e o desenvolvimento, né, é feito com robôs que vão fazer a gestão ativa desses recursos, tá? Então é um pouco disso que é a Giant, né? E esse Giant Zarathustra é o fundo principal da casa, o principal nome da casa. Ele é um fundo multimercado, tá? Então ele investe em juros, moedas, inflação, bolsa ao redor do mundo, não só no Brasil, ao redor do mundo. E ele é desenvolvido para ganhar dinheiro em mercados erráticos, né? Irracionais, como eles chamam. Que é a ideia de quando o mercado realmente está turbulento, está bem volátil, é a hora que ele vai se destacar. A volatilidade sempre existe, né? Então esse fundo tende a ter uma performance interessante sempre, mas nesses momentos em específico ele acaba apresentando uma performance diferenciada. Não à toa ele está ganhando dinheiro nesse ano, enquanto praticamente todo mundo está perdendo, né? Pra vocês terem uma noção, no mês de março, só quem tinha dólar ganhou dinheiro. Então, esse fundo tem se saindo muito bem. E o legal é que, se você colocar ele na carteira, ele vai ser a ovelhinha negra, né? O bichinho estranho da sua carteira, porque não se parece com nada, né? Ele investe de uma forma totalmente diferente. Isso, na prática, significa
descorrelação, né? Você ter uma correlação igual a zero, próxima de zero, né? Então ele vai se comportar de uma forma diferente do que os outros fundos da sua carteira se comportam, e isso é muito positivo porque com a diminuição da correlação entre o que você tem na sua carteira, no longo prazo, olhando para um horizonte bem longo, né, o seu risco cai e a sua rentabilidade tende a aumentar. Claro, você escolhendo bons ativos, bons investimentos, bons fundos, isso é uma verdade. Então, pô, Giant Zarathustra, gestora de 8 anos aí fazendo isso, excelente opção para descorrelação de portfólio, para ter essa diferenciação aí dentro da carteira. Legacy Capital é um fundo. A Legacy é uma gestora nova, eu tive o privilégio de estar no jantar de abertura da gestora. É uma gestora nova com esse nome Legacy, né? Mas eles já trabalham há mais de 10 anos, 10, 15 anos juntos. Eles eram tesoureiros de um grande banco aqui no Brasil, né? A tesouraria de um banco é como se ela fosse um fundo de investimento do próprio banco. Então ela cuida do dinheiro dos proprietários, dos donos do banco e do próprio banco muitas vezes e vai fazer a gestão desse patrimônio em nome do banco. Então era o time que fazia isso, eles saíram e começaram a fazer por conta própria na Legacy, fundaram a Legacy. O Felipe Guerra, Pedro Jobim, que era economista-chefe, fundaram a Legacy. É uma gestora especializada nesse fundo, é focada nesse fundo, né? O Legacy Capital é um fundo macro, multimercado, que investe principalmente, né, assim como os outros, juros, câmbio, bolsas. Mas o legal é que eles têm um modelinho de gestão independente também, então tem um time que só faz moedas, tem um time que só faz juros, tem um time de bolsas, e tem o Felipe Guerra carregando uma parte do livro do fundo, né? Uma parte do dinheiro do fundo fica nas mãos do Felipe Guerra, uma outra parte dividida nesse time que também dá suporte para ele, vira um negócio ali bem legal. E é um fundo que tem um diferencial bacana, que eles operam muito bem lá fora também, então eles investem bastante nos Estados Unidos, Europa, outros países. Eles usam bastante, principalmente em moedas, juros, bolsa. Eles operam bastante lá fora. Então isso é legal. É um bom veículo para você não só ter uma boa visão de Brasil, mas uma boa visão internacional também. Ocan Retorno Absoluto. Tá? Então vocês estão percebendo que eu estou falando o nome dos fundos, eu vou explicando como o fundo vai vendo que tem diferenças, né? Que você pode diversificar a carteira, que eles operam de forma diferente. O Ocan, ele tem um diferencial que é o seguinte, tem o Duda, que é o gestor, é o CIO, né, o diretor de investimentos da Ocan. O Duda, ele faz a gestão de bolsa, né? Ele faz top-down, né, que a gente chama, ou seja, ele olha de cima, o macro, ele percebe o que o cenário macroeconômico do país vai impactar nos setores da economia e, por fim, as empresas. Então ele faz, mas ele faz stock picking, né? Então ele seleciona as ações que ele gosta. E aí o Ocan Retorno Absoluto, uma parte dele é isso, né? Ou seja, ações, né? Empresas compradas ou vendidas, selecionadas. E uma outra parte é uma gestão macro, daí focada em juros e moedas principalmente, né? Ou seja, renda fixa e câmbio, dólar, etc. Onde tem gestores que tocam isso. E aí tem um termostato no fundo, como se fosse um termostato, igual o Duda explica, que às vezes o fundo está mais em ações, mais nessa parte de ações que o Duda faz, uma hora pode estar mais nessa parte macro, se o cenário ficar um pouco mais pessimista, etc. Então eles vão fazendo esse ajuste da carteira para ajustar o risco. Então é um fundo bem diferente também do que você vai ter dentro da carteira. É um fundo que a gente gosta também para médio e longo prazo, uma excelente opção, também com um nível de risco médio para alto, né? Igual os outros que eu falei, tanto o Legacy, quanto o Giant, quanto o Bahia Maraú. Um risco um pouco mais elevado dentro do mundo dos multimercados, porque são fundos que têm teses mais longas também. Então eles olham para horizontes mais longos de investimento. E o nosso último fundo multimercado é o Verde Sena. A Verde é um dos principais nomes de gestão do Brasil.
Vocês certamente já devem ter ouvido falar, se não ouviram falar ainda. A Verde é a gestora do Luiz Stuberger. Para quem não conhece, Luiz Stuberger é considerado um dos maiores gestores da história do Brasil. Ele tem uma das melhores rentabilidades do mundo no fundo Master da casa, que foi o primeiro fundo lá atrás. E é um grande nome, assim, ele é um ícone do mercado financeiro. E o Verde Sena, ele é o fundo que faz parte da família de fundos que é gerida pelo Luiz Parreiras, que é o braço direito do Stuberger. Tá? O único emprego da vida dele foi a Verde, ele está há 17 anos, mais de 17 anos do lado do Stuberger, e ele faz a gestão desse fundo, junto com uma outra família, e ele é o sócio mais relevante da Verde depois do Stuberger. Então, você bebe dessa fonte. A Verde também tem a mesma vantagem que eu citei lá da Bahia, que é uma gestora bem grande, bem consolidada já. Então tem aí realmente um time bem amplo. Todas elas são, né, gestoras consolidadas, mas essa é uma vantagem que elas têm da mesma fonte, que é você tem uma gestora bem robusta, grande, você tem uma equipe boa, você consegue carregar essa equipe por mais tempo, né? É muito importante isso no mercado de gestão, você ter boas pessoas, porque por trás da cota existem pessoas, né? Então você precisa ter boas pessoas trabalhando no fundo, geralmente com uma política de sociedade, para que esse resultado seja contínuo ao longo do tempo, tá? Então os queridos multimercados dessa maravilhosa lista acabaram. Eu vou tomar um gole de água porque minha boca secou para um Carlinhos. Só um minuto. Vamos lá, agora continuando a lista, vamos para os fundos de ações, né? Isso acho que talvez mais polêmico até do que os multimercados seja fundos de ações, né? Porque as pessoas se perguntam muito se é a hora ou não de comprar ações, de comprar esse mercado, de investir nesse mercado. E a grande verdade é que se você tem paciência no longo prazo, tem muita coisa que ficou barata, porque crise vem junto com pânico, né? Então o pânico faz as pessoas às vezes deixarem a racionalidade um pouco de lado e agirem mais na emoção. Quando eu digo pessoas, eu estou querendo dizer não só o investidor pessoa física, aliás, o investidor pessoa física no Brasil tem sido comprador, né? Tem mais investido do que tirado em ações, né? Em bolsa. Mas tem muito investidor de fora que sai porque fica com medo do Brasil como país, né? Pô, ele vê uma ação nos Estados Unidos caindo e olha para o Brasil, ele prefere ir lá. Então rola um pouco disso, esse pânico faz com que muita coisa caia, fique mais barata, e às vezes isso tem sentido, né? Então às vezes realmente por conta da crise aquela empresa vai ter um impacto muito forte, por isso que ela foi descontada, o preço dela caiu, e tem muitas vezes que não, que foi mais descontado do que deveria, o mercado por conta de pânico bateu mais naquela ação do que deveria, e aí que aparecem as oportunidades, e esses carinhas que eu vou comentar agora são os caras que sabem aproveitar essas oportunidades, os nossos value investors do Brasil, os caras que olham para as ações e conseguem enxergar a diferença entre o valor daquela empresa e o preço dela na tela, lá no home broker, lá na bolsa, ele enxerga essa diferença, e é aí que eles conseguem ganhar dinheiro. Eles fazem isso há anos, batem o mercado, o Ibovespa, CDI há anos, e tem essa expertise para que você tenha eles porque serão os melhores para escolher as ações por você. Então, começando, eu vou pelo mais diferente dessa turma aqui, o Sharpe Long Biased, tá? Lá do time do Ivan Guetta. A Sharpe é uma gestora que o time trabalha há um bom tempo junto. Eu trabalhava numa outra gestora chamada Gap, saíram, fundaram essa gestora chamada Sharpe. É uma gestora especializada em bolsa, tá? Eles têm alguns fundos de estratégias diferentes, mas todos eles em bolsa, tá? É uma gestora que eu gosto bastante. Para mercado de ações, para fundos no geral, a gente costuma olhar com mais carinho quando a gestora é especializada naquele mercado, né? Claro que tem algumas exceções, tem alguns outros gestores grandes que têm vários fundos, como eu citei aqui, por exemplo, o Bahia, Verde, são gestoras excelentes que têm mais do que uma estratégia e fazem elas muito bem, né? Mas
a gente olha com mais carinho para aquelas gestoras que são especializadas mesmo, né? Tem PhD naquilo, fazem aquilo todo dia, é o mercado deles, é o que eles são bom, e a Sharpe é uma gestora dessas, especializada em bolsa, tá? O Sharpe Long Bias, ele é um fundo de ações que pode ficar comprado, ele, aliás, tem esse viés, né? Long Bias significa viés comprado, né? Ele fica sempre enviesado a estar comprado em ações, então pelo menos 2/3 do fundo vai estar comprado apostando a favor da bolsa, né? E o restante do fundo, ele pode ficar mais comprado, claro, pode ficar 100% ou mais, mas o restante do fundo ele pode proteger a carteira com derivativos, posições vendidas, inclusive uma delas fez o fundo ganhar bastante dinheiro aí nos últimos tempos. Então ele tem essa flexibilidade. É um time bem forte, bem unido, especializado nisso, trabalha um bom tempo junto. Então Sharpe Long Bias é uma excelente opção para quem quer um fundo com um pouco mais de flexibilidade em ações, né? Que aproveita mais o market timing, né? Pega aqueles movimentos de mercado também de curto prazo, não olha só tanto para o longo, né? Tenta fazer esses investimentos pegando as oportunidades, consegue proteger às vezes melhor a carteira do que os outros fundos de ações, porque ele tem essa possibilidade de ficar vendido, de usar algumas outras ferramentas da bolsa. Então é uma gestora que a gente gosta bastante, uma excelente oportunidade, tinha fechado, reabriu de novo, junto com os demais dessa lista, excelente opção para a bolsa. Outras opções que abriram também dentro dessa lista, Brasil Capital 30, já falei dele aqui também, tem sido recomendação nossa por bastante tempo. A Brasil Capital é uma gestora de um fundo só, então eles são especializados em comprar ações. É meio que como se fosse, eles pensam, o André Ribeiro, que é o gestor, até brinca que é uma holding, né? Porque eles compram ações pensando em ser sócio daquela empresa por um longuíssimo período de tempo. Né? Por isso que eu reforço aqui, investimento em fundo de ações é de longo prazo. 5 anos é o mínimo, tá? Não invista com horizontes curtos nesse tipo de investimento, nem nos multimercados, nem nos fundos de bolsa. E aí, a Brasil Capital é focada nisso, é um time lá de 20, 22 pessoas trabalhando, dormindo e acordando, só pensando em quais são as melhores ações para se tornar sócio, então eles só trabalham comprados, né, o famoso long only, tá? É uma excelente casa, faz isso muito bem, e a gente gosta bastante do estilo de gestão bem descentralizado, né? Então os analistas fazem cogestão, então é uma gestora bem interessante, participa muito do Stock Pickers também, então para quem quiser saber mais, se você for nos nossos conteúdos recentes, você vai achar o André Ribeiro lá, com certeza. Tá? Outra gestora também que a gente gosta bastante é a Constellation. A Constellation é a gestora do Florian Bartunek. Florian Bartunek tem 25 anos em gestão de ações, assim, macaco velho do mercado, cabelo branco. Ele e a equipe dele da Constellation também, assim, similarmente a Brasil Capital, uma gestora de uma estratégia só, então só long only, acorde e dorme pensando em quais são as melhores empresas para você se tornar sócio, olhando para o longo prazo, né? Então confiar na capacidade do Florian e a equipe dele de analisar as empresas, achar essas assimetrias, esses valores que são realmente difíceis de você achar e encontrar esses valores para ganhar do Ibovespa no longo prazo, para ganhar do CDI, dos outros indicadores. Então é um excelente fundo para assumir esse papel na sua carteira. E agora eu vou falar 2 fundos que são da mesma gestão, tá? O XP Dividendos 30 e o XP Investor. São 2 fundos long onlys, tá? Da gestora da XP Asset, tá? Do nosso querido João Braga. Quem assiste Stock Picker sabe também, já ouviu falar, participa bastante lá junto com o Florian, o André Ribeiro também são gestores que aparecem bastante lá. João Braga tem um pouco mais de 10 anos de gestão,
trabalhou um bom tempo lá do lado do Luiz Stuberger, fazendo bolsa, né, lá da Verde, que eu acabei de citar. Ele trabalhou um tempo junto com ele fazendo a parte de ações, foi para XP Asset, hoje é sócio lá, e junto com a equipe dele de analistas, ele faz a gestão lá dos fundos de renda variável. Tá? O XP Dividendos e o XP Investor são dois fundos long only, ou seja, só fundos comprados, olhando para quais ações se tornar sócio. O XP Investor é uma carteira de valor, então são aquelas empresas que, se a bolsa parasse de negociar amanhã, quais seriam as companhias que ele quer ser sócio, que provavelmente no longo prazo vão ser cases de geração de valor, né? Então são empresas que vão se valorizar bastante no longo prazo. E o XP Dividendos, ele já olha para empresas que têm forte geração de caixa, né? Empresas que têm uma robustez maior, são geradoras de caixa, né? Eu não vou usar o termo defensivo, porque ações, usar o termo defensivo às vezes pode pensar que o negócio é conservador, né? E a gente sabe que tem volatilidade, né? Mas são duas carteiras de longo prazo, dois fundos de longo prazo, só que uma olha para essa questão mais do valor das empresas em si, da valorização, e a Dividendos ela é mais preocupada com as empresas que têm uma forte geração de caixa. Né? Nem sempre isso é acompanhado com geração de valor, né? Porque, por exemplo, uma transmissora de energia, ela tem uma forte geração de caixa, mas já é dado essa geração de caixa porque ela trabalha com contratos bem longos, né? Enfim, licitações que ela fecha. Então, o mercado meio que já sabe o valor dela ali no longo prazo, né? Mas é um fundo para quem quer ter esse perfil de mais consistência, digamos assim, tá? Então a XP Asset é uma gestora que tem várias linhas de fundos, tem o fundo macro, tem a linha família macro, tem fundos de crédito, enfim, mas as equipes elas são totalmente apartadas, então como se fossem gestoras dentro dessa gestora. E aí o João Braga junto com o time dele tocam aí essas estratégias de renda variável. E a gente gosta bastante do João. O João tem uma coisa engraçada que nesses 10 anos aí, em um ano calendário fechado, ele nunca perdeu pro Ibovespa. Espero que não seja esse ano, né? Que a gente gosta bastante dos fundos. Mas ele é mais um gestor aí que se prova no longo prazo. Esses fundos todos, se você jogar no longo prazo, você vai ver que eles são fundos vencedores. Tá? Bom, galera, agora que eu falei um pouquinho sobre cada um desses fundos, né? Eu expliquei aí o CPF, o documento, o currículo de cada um deles. Agora eu queria falar para vocês o porquê que é uma boa oportunidade de você investir neles. Se você olhar hoje esses fundos, a performance deles não foi tão boa. Tirando o Giant Zarathustra, que eu falei que é uma coisa muito diferente, que conseguiu ganhar dinheiro nesse cenário, aliás, mérito total da gestão, que fez um ótimo trabalho para fazer um belo de um fundo quantitativo. Os outros fundos, todos, tanto os fundos de bolsa quanto os fundos multimercados, alguns mais, outros menos, eles estavam muito otimistas com o Brasil. Então, quando eles entraram na crise, como eu disse, uns mais, outros menos, eles estavam otimistas com o Brasil. Então, eles estavam com um percentual de investimento razoável em bolsa, né? Os fundos de ações só fazem isso, então, obviamente, você entende que eles são fundos para isso na sua carteira, então se a bolsa sofrer, provavelmente eles vão sofrer também, mais ou menos, mas vão sofrer. Os fundos multimercados que têm a capacidade de gestão, depende da tese. A crise que apareceu foi uma crise que ninguém esperava e foi um gatilho para fazer com que tudo desabasse. Como eu falei, mês de março só ganhou dinheiro quem tinha dólar praticamente, quase nenhum outro ativo no mercado deu dinheiro. Então, pensa que é praticamente como se você investisse quase em qualquer coisa, e você não ter resultado. Então, nesse momento, o que esses gestores fazem? Eles reduzem o risco, né, e esperam essas oportunidades aparecerem com as quedas para voltar a alocar gradualmente, voltar a investir gradualmente, quando eles vão sentindo que o mercado vai diminuindo esse nível de volatilidade que realmente está muito alto, né? Mas esse curto prazo
esse momento que a gente está vivendo, ele não define quem são esses fundos, né? As características que eu falei dos fundos, em nenhum momento vocês perceberam eu falando de mercado, das ações que eles investem, porque não é isso que faz o fundo. Não é o ativo que ele comprou, não é o mercado que ele atua que vai fazer o fundo. O que faz o fundo no longo prazo é a gestora, é a equipe, é a infraestrutura que eles constroem, é como se você estivesse analisando uma empresa também. Você tem que escolher uma boa gestora para você ter ela no seu portfólio por longo prazo, porque esses bons gestores têm a capacidade de gerar retornos excedentes aos outros indicadores, como, por exemplo, Ibovespa, CDI, indicadores de inflação, e no longo prazo eles vão conseguir gerar resultado muitas vezes melhor do que até mesmo a gente, né? Pensa, você na sua casa sozinho, eu aqui no meu computador, analisando, né? Hoje a gente trabalha com uma equipe lá gigantesca de análise que consegue ajudar no nosso braço, mas eu penso, por exemplo, na minha família, né? Imagina a minha família sozinha, em casa, sendo que eles têm as profissões deles, que muitas vezes não tem nada a ver com isso, querendo analisar. Ou até mesmo é a profissão, mas ele não vai ter o tamanho da equipe que a gestora tem, os instrumentos que a gestora tem, os veículos de investimento para investir aqui no Brasil, lá fora, os ativos que eles compram nem sempre são para mercado de pessoa física, às vezes é só para investidor profissional, institucional, né, ou seja, os fundos. Então eles conseguem trazer uma robustez, uma segurança por meio da gestão profissional que é muito interessante no longo prazo. E paga todas as taxas do fundo porque esses caras batem o mercado. São bons gestores, vão bater o mercado no longo prazo, né? Se isso não fosse verdade, o Warren Buffett não era o Warren Buffett. Então, essa é a grande verdade. Esses gestores, eles têm a possibilidade, têm a capacidade de bater o mercado, e aí você escolher bons gestores, diversificar, né, entre eles, não concentrar jamais, a gente sempre prega aqui por diversificação, montar uma boa carteira e levar essa carteira para o longo prazo, né? Nessa queda de mercado, um paralelo que eu gosto de fazer bastante, imagina se seu apartamento tivesse preço diário, né? Todo dia você conseguisse ver o preço do seu apartamento. Aí nessa crise de março, o mercado imobiliário, vamos supor que tem uma queda aí de uns 25%. Seu apartamento valia R$1 milhão, agora está valendo 750 mil. O que você faria? Você ia ligar para sua esposa e falar: amor, faz as malas aí que eu estopei o apartamento, vendi o apartamento. Ou você ia fazer caixa para comprar um apartamento do vizinho que você sabe que vale R$1 milhão igual ao seu e que não vale 750 mil e está mais barato. Então é um pouco dessa analogia que a gente faz, né? Realmente tem muita coisa que caiu, teve um impacto, muito cotista que já era do fundo se machucou, o investidor no geral se machucou bastante. Esses momentos de pânico, na via das dúvidas, né? Usando o exemplo do apartamento, se você não tem o dinheiro para comprar o do vizinho, você não vai vender o seu, então segura o apartamento. Se você tiver a possibilidade de comprar o do vizinho, você compra. Então é mais ou menos a mesma lógica. Se você é um investidor que está com caixa, está com recurso para investir e quer investir nessas oportunidades que tem um pouco mais de risco, esses fundos são excelentes oportunidades para você. Como eu falei, é o Grammyzinho aí dos fundos para você. Agora, se você tem caixa, não tá meio ressabiado, talvez acha que já tem o suficiente, né? Ou não tem caixa, tá todo alocado, agora não é hora de você fazer nada, né? Realmente essas oportunidades são muito boas, esses fundos são excelentes nomes. Se você já tem na carteira, ótimo, fique com eles. Se você tem caixa, está querendo aumentar a posição, é um ótimo momento. Agora, se você não tem caixa, tá? O ideal é realmente você esperar, novas oportunidades vão aparecer e as coisas vão melhorar. Essa crise vai passar, tá? Então é um pouco disso que eu queria passar para você dessa maravilhosa lista. Esse é o Vale a Pena Investir. Vou voltar aí com mais episódios. Dá um like, compartilha o vídeo, porque isso ajuda a gente bastante aí a levar essa palavra para todo mundo. Se você gostou do conteúdo também, se quiser me seguir, @_Lucas Collazo, com 2 L's, 1 Z, tá? É só me seguir lá, eu também faço parte do time do Stock Pickers, também recomendo vocês ouvirem.
@StockPickers é só seguir no Instagram também. Uma maravilha. Todas as plataformas de stream. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vale a pena investir. Vale, hein? Esse vale. Um abraço.